Oi gente, tudo bem? Então, hoje eu vim contar pra vocês uma história um pouco engraçada e um pouco trágica, na verdade. Eu tava na minha faculdade quando, de repente, todo mundo começou a sentir o prédio balançar. Eu achei que eu tinha tomado um remédio e eu achei que o remédio tava fazendo efeito na minha cabeça. E eu achei que eu tava tonta, então eu não percebi. E na verdade o prédio que tava balançando. E eu tenho uma amiga que ela é um pouco desesperada. E aí ela entrou em desespero quando falaram que tinha que todo mundo descer do prédio. E aí na hora eu respirei fundo, né? Pelo nariz e soltei pela boca. Respirei. Fiquei calma, peguei minha bolsa rapidinho, puxei ela pelo braço e falei, vamos. Aí a gente desceu pela escada, falei, não, não vamos pelo elevador, vamos pela escada. Aí descemos pela escada, aí nisso na escada ela, meu Deus, vou desmaiar, vou desmaiar, vou desmaiar. Aí eu, calma, respira, respira, respira. E eu só falava isso, eu só sabia falar isso. Eu falava, ó, estamos no terceiro andar, respira, respira. E ela respirava, dava uma acalmada, respirava. E aí tudo bem, todos sobreviveram, na verdade o prédio não caiu, deu tudo certo. Mas, por que eu contei essa história? Se ela não tivesse respirado, provavelmente ela teria desmaiado de tanto nervoso. Ela achou que ela ia morrer. E às vezes a gente subestima muito o poder da respiração e às vezes ela é a resposta para muitos dos nossos problemas. Desde que eu comecei a respirar direito, eu acho que muitos dos meus problemas se resolveram assim, sabe? Muito rápido. E eu acho que a gente às vezes complica muito as coisas pelo prazer de complicar, sabe? Isso se chama ego. Existe o nosso eu, que é o eu perfeito, e aí existem as situações. Acontecem as coisas, aí o nosso ego vem, aí ele manda uma mensagem pro nosso cérebro que cria emoções, boas ou ruins, e aí a gente fica felizinho ou fica tristinho. Só que se a gente não souber diferenciar o nosso ego do nosso eu, às vezes a gente acha que o nosso ego somos nós. E aí a gente acha que a gente tem que ficar tristinho e tem que ficar felizinho porque o nosso ego falou que a gente tem que ficar tristinho ou felizinho. E muitas vezes isso é bem difícil de entender e eu acho que a gente tem que ler muito pra entender isso mesmo, porque é muito complexo. Eu acho que só quem estuda mesmo psicologia vai conseguir entender, mas é bem complicado e tem muito a ver com apego emocional e etc. Mas eu acho que a importância nesse caso é da gente respirar, e é o que eu vou falar hoje. Muitas vezes eu já ouvi falarem pra gente, eu acho que todo mundo já ouviu, respira até 10, sabe? Quando a gente tá muito nervoso, respira até 10. E eu nunca entendi muito bem, eu falo, meu, para, sabe? Eu fico brava, ficava brava, né? E hoje eu entendo muito bem isso. Desde que eu comecei a respirar direito, eu acho que a minha... Eu acho não, tenho certeza, a minha vida mudou. Eu comecei a me reconectar comigo mesma. E isso é muito importante, sabe? Você sentar na sua cama e respirar. Se concentrar no agora, em você, na sua respiração. E isso te faz refletir sobre toda a sua vida, simplesmente no ato de respirar. E aí você começa a prestar atenção, às vezes em momentos que você tá muito ansioso, você automaticamente começa a respirar, sabe? Tipo, ai, tô muito ansiosa. Eu acho que o seu inconsciente lembra daquele momento que você tava calmo, e aí você respira. E aí vira um círculo vicioso e aí você volta para aquele momento. E aí você se torna uma pessoa mais calma. Tem gente que faz isso por muitos e muitos anos e são pessoas melhores por conta disso. E tudo isso que eu acabei de falar pra vocês é o hábito da meditação. E muita gente tem medo disso e eu também já tive medo. E eu comecei a meditar, acreditem ou não, por intuição. Eu nem tchum pra isso e um dia eu simplesmente levantei e eu falei, eu preciso meditar. E fiz assim. Fim. Foi assim. Eu já falei pra vocês que eu tenho uma intuição muito forte. E aí vocês pediram pra eu falar mais sobre meditação.
E aí eu decidi falar pra vocês de uma forma mais simples, que é o que eu sempre faço aqui. Então eu decidi falar aqui pra vocês como eu faço a minha meditação. É assim, é muito simples. Eu simplesmente sento na minha cama, respiro e me concentro no momento. Eu não fico me preocupando em não pensar em nada, na verdade eu deixo o pensamento vir e liberto ele, assim. Se você ficar se preocupando em pensar em nada, você vai ficar pensando em não pensar em nada e não vai pensar no que realmente importa, sabe? E você pensar no que vem à sua mente é importante pra você se conhecer, sabe? Você vai entender o que são as coisas que te preocupam. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. No momento que eu tô meditando, você pode meditar por 2 minutos por dia, é tipo super simples. Você não precisa ficar 1 hora por dia. Isso foi uma amiga minha que me falou. Você pode meditar por 2 minutos e já vai ser muito eficaz na sua vida. E aí, com o tempo e conforme você for sentindo a necessidade, querendo, você vai aumentando. Não precisa colocar no começo, depois que eu senti essa intuição, eu comecei a pesquisar, eu colocava cronômetro e ficava tipo, meu Deus, não acaba. E depois eu vi que não tem necessidade nenhuma. Tipo, você senta lá e aí você vai, solta os pensamentos e fica respirando lá, e aí chega um momento que você fala, não quero mais, acabou, vai dormir. É assim, entendeu? E aí eu faço isso, tipo, eu sento na minha cama, respiro, fico lá, inspira, expira. E aí eu inspiro, aí a barriga enche, aí eu expiro, aí a barriga vai lá atrás. E aí eu vou fazendo isso. No começo é muito engraçado, quando você começou a meditar, é muito engraçado que a respiração tá super acelerada. Isso porque você veio de um mundo assim muito acelerado. As coisas são muito aceleradas, as pessoas são muito aceleradas. Você tá muito acelerado. E aí quando você senta pra respirar, você tá muito acelerado. E aí você, tipo, conforme eu, pelo menos, eu vou fazendo isso, aí chega um momento que eu fico, tipo... Aí eu paro. Aí é a hora que o meu corpo relaxou. E aí eu consigo... Aí eu começo a ouvir o que eu tô pensando, eu começo a ouvir realmente sabe? Eu realmente me conecto comigo mesma. E tem muita gente que tem medo disso, mesmo inconsciente, assim, tem um pouco de medo de se conectar consigo mesmo. E não precisa ter medo disso, sabe? Eu acho que é sempre muito benéfico você se conhecer e não precisa ter medo, sabe? Tem gente que tem medo de ser feliz. Por incrível que pareça, tem muita gente que tem medo de ser feliz. E sério, gente, parem com isso. Parem com isso, de verdade. Sejam felizes e se permitam. As pessoas não vão parar de te dar atenção e não vão deixar de estarem ao seu lado porque você está feliz, sabe? Inclusive elas vão querer estar ao seu lado, elas não vão estar lá por obrigação. Então, queiram isso, queiram ser felizes, sabe? Isso é bom. Juro por Deus, é muito bom. Enfim, então o ato de meditar é muito simples. E não se cobrem ficar pensando em nada, não é isso. Deixa o pensamento vir. Então assim, eu não lembro quem falou. Eu vi um vídeo que ela falava assim, você tá lá meditando, né? Aí vem o pensamento, aí, por exemplo, tô meditando aqui, tá? De olho aberto porque eu preciso olhar. Que senão, eu não sei, eu acho que não tá focando, sei lá. Então eu tô meditando, aí vem, ai meu Deus, preciso ver aquela arte lá do trabalho, aquele job. Sai, pensamento, sai. Tá bom, saiu. Tá. Ai meu Deus, preciso ver o negócio lá do TCC aqui, aquela foto lá. Tá bom, sai, pensamento. Foi, já foi. Isso, liberta. Ai meu Deus, aquela pessoa lá. Tá. Tá. Sai, pensamento. Isso, pronto, foi. Aí, conforme você vai fazendo isso, tipo assim, você não faz, sai, pelo amor de Deus, eu posso pensar. Não! Você, tipo, deixou ele vir, ele veio, agora sai. Pronto. Sutilmente, saia. Conforme você vai fazendo isso, o seu cérebro vai entendendo que você não quer receber pensamento.
E aí ele vai mandando cada vez menos, naturalmente, você não precisa. Você aceitou o pensamento, aceitou, agradeceu, sai. Libertou, entendeu? Você tem que aceitar as coisas, os seus defeitos, é tudo. E liberta. Tchau. Sai. Entendeu? É assim que funciona. E aí, conforme você vai fazendo isso, seu cérebro vai enviando cada vez menos. E aí, quando ele enviar quase nada de pensamento, porque você... É muito difícil você chegar a zero pensamento. Muito difícil. Mas quando você chegar a quase nada, aí você vai conseguir se conectar com o seu eu. Nesse momento, você pode perguntar o que você quiser. E você vai saber. Mas não se cobre muito. Mas você vai saber, você vai sentir, você sente um relaxamento muito grande. Pode ser que das primeiras vezes você não consiga chegar a esse estado, porque você vai ficar muito ansioso pra chegar, ou você vai ficar com preguiça. Mas sempre, sabe, faz 2 minutos no primeiro dia, depois faz 3, depois faz 4. Aí talvez na primeira semana, nos primeiros 7 dias, você consiga. E aí, quando você chegar nesse dia, que você consiga chegar nesse estado, aí você faz uma pergunta, sabe? Ou você pergunta, eu, por exemplo, vou fazer hoje, vou perguntar, quem sou eu? Eu quero entender quem sou eu quero me conhecer. E aí eu vou deixar vir. Porque nós somos perfeitos. A gente tem a perfeição dentro de nós e a gente só precisa conseguir acessar isso, entendeu? E a gente só vai conseguir acessar isso através da meditação. E é através dessa abertura que a gente consegue. Então, a gente faz assim, todos os dias acessando de pouquinho em pouquinho, não vai ser de uma vez, sabe? A não ser que você entre em hipnose, mas também, na hipnose também não dá pra acessar 100%, senão fica doido, eu acho. Enfim, mas é assim que funciona. E eu acho que é sempre benéfico. Quem tá querendo experimentar, eu acho que eu expliquei de uma forma bem simples. E é da forma que eu consegui entender. Eu ainda tô aprendendo também, tô engatinhando. Eu tô meditando acho que há uns 4, 5 meses por aí. Espero que tenha ajudado vocês, sanado as dúvidas sobre meditação. É muito mais simples do que vocês pensam. Se vocês têm mais dúvidas sobre o assunto, deixem aqui embaixo. Eu vou responder como sempre, respondo. E se tiverem mais dúvidas ainda, tem lá no Facebook, Snapchat, Instagram, etc, etc, etc. E é isso, um beijo. Inscrevam-se aqui no canal, cliquem em gostei se vocês gostaram pra eu saber e gravar mais vídeos como esse. E tchau!